Carrapatos. Hoje vamos falar sobre carrapatos. Parece até engraçado, meu filho, mas são coisas sérias que tanto para humanos, tanto para cachorro, tanto para os seus bichinhos de estimação. Rapaz, aonde você for, você tem que saber alguns detalhes, algumas coisas, algumas curiosidades sobre esses bichinhos, rapaz, esses insetinhos aí que muitas das vezes pode levar o teu bichinho de estimação até a morte, rapaz. São pequenos, então, aracnídeos. Aracnídeos ectoparasitas. Ectoparasitas quer dizer que, então, que se instalam fora do corpo do hospedeiro. Ectoparasitas hematófagos, hematófagos que vêm então do sangue, que se alimentam de sangue, certo? E responsável então por transmitir inúmeras doenças, rapaz, inúmeras doenças. Então, para tudo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, recém-nascidos e também recém-nascidas, Estamos mais uma vez agora para dizer algumas curiosidades sobre esses bichinhos que, rapaz, pode levar o teu pet até para a morte, certo? Pode levar até a morte. Então, jamais arranque, né, ou puxe um carrapato do seu cãozinho, do seu gato, rapaz. Jamais pegue, arranque e puxe com a mão. Até porque, rapaz, os carrapatos, quando eles estão cheios, você pensa que é sangue, mas aquilo lá é milhares e milhares de ovos que eles estão para pôr. E geralmente, né, o carrapato, quando ele estoura, quando ele põe aqueles milhares de ovos, então ele vai à morte. Mas quando ele morre, ele já deixa milhares de filhotes pirambulando por aí. Então, rapaz, use um spray para você conseguir então combater, controlar todos esses bichos, todas essas pragas que estão então no seu pet. Jamais faça coisas erradas. Tire com a pinça. Mais lá embaixo eu vou mostrar para vocês né, imagens assim por diante sobre a pinça certa que você tem que tirar. Tire com a pinça, se restar alguns resíduos, algumas partes da boca ali do bico, ou até mesmo das pernas do carrapato, porque ele gruda no bicho ali, ele gruda no seu pet e é bem difícil de tirar. Então eu tenho que remover todos aqueles pedaços, porque até aqueles pedaços transmite doença também. Mas é melhor você procurar então um especialista. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Existem então 4 fases da vida do carrapato, rapaz. Existem 4 fases. Existe então na fase que eles estão no ovo, certo? E depois vem a larva, que é a larva infantil, né? E depois vem a ninfa imatura e depois vem a adulta madura, certo? A adulta madura. Mas todos os estágios, rapaz, menos o ovo, eles precisam de sangue para se alimentar, de um hospedeiro para se alimentar, para que eles possam se multiplicar. Mas eles se multiplicam muito rápido, certo? E pode até matar o seu pet, pode até matar, ele pode, rapaz, e se eles não se alimentar de sangue, exceto do ovo, mas se eles não se alimentar do sangue a partir de todas essas fases, todos esses estágios, eles podem morrer, certo? De fome, eles morrem de fome. E a maioria dos bichinhos, dos carrapatinhos, então, eles morrem antes mesmo de encontrar um hospedeiro, certo? E outras coisas. Outro fato incrível que vocês têm que saber, rapaz, não solta seu pet em qualquer gramado, em qualquer lugar, principalmente em sítios, assim por diante. Vocês têm que ter muito cuidado com seus cachorrinhos, porque o gato, assim, e existe até carrapato humano, rapaz, e carrapato também, né, em cavalos, em vacas, e existe vários tipos, várias espécies de carrapato. E outra coisa, eles são aracnídeos, rapaz. Eles são aracnídeos, significa então, né, que são relacionados mais com aranhas e escorpiões do que um simples inseto. Eles não são insetos, eles são aracnídeos, certo? O estágio da larva, então, olha só, olha que coisa mais louca.
Depois que ele se torna adulto, rapaz, cresce mais 2 pernas ainda nesse bichinho. Já não basta isso. Quando eles estão mais, então, na larva lá, eles têm apenas 6 pernas. E quando eles se tornam adultos, então, quando eles se tornam a ninfa, eles ficam, então, com 8 pernas. Aumenta mais perna ainda para correr mais atrás dos coitados dos hospedeiros, que geralmente são os nossos pets. Eles, em 3 anos, eles então demoram então para se tornar-se adulto. 3 anos eles demoram para tornar-se adulto. Rapaz do céu, mas olha, então você tem todo esse tempo para você conseguir controlar, porque se nós, qualquer, né, aqueles que têm os bichinhos de estimação, se você não tentar, não conseguir controlar, rapaz, e fica incontrolável, a não ser por sprays. Existem várias maneiras de você controlar, mas jamais estoure, jamais puxe. Você tem que saber detalhes, certo? E aparece então pequenas manchas no seu pet, no seu bichinho, no seu gato lá. Aparece como se fossem umas pulguinhas bem pequenininhas, certo? Bem pequena ali no seu gato. Ali. De vez em quando você tem que, né, ver ali se os seus bichinhos estão bem, rapaz. Que isso pode levar o cachorrinho, o pet, até para a morte, certo? E algumas manchas, então, isso é o estágio então da larva. Difícil de encontrar. Então use antipulga, use sprays, use antipulga, anticarrapato, para você conseguir controlar esses bichinhos, rapaz, que depois que fica incontrolável é complicado. Você tem que arranjar alguns especialistas. Geralmente eles se alimentam então de sangue, o sangue dos hospedeiros. Hospedeiros então, né? E por exemplo, humanos, aves, répteis, né, mamíferos, selvagens, pode ser, mas muitas espécies. Os hospedeiros, muitas dessas espécies, eles se alimentam de hospedeiros diferentes. Olha só, eles são muito, né, complicados, esses bichinhos, rapaz. Olha só, eles são exigentes. Eles se alimentam de espécies diferentes ali, no estágio da sua vida. E algumas poucas espécies, por exemplo, do cachorro marrom, o carrapato do cachorro marrom, só que fica só com uma espécie só pro resto da vida, mas muitos dos carrapatos eles se alimentam, e há quase 900 espécies de carrapatos em volta do mundo, e 90 delas estão nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, então, e muitos são capazes de transmitir doenças incuráveis, rapaz, doenças de Lyme, por exemplo, a doença da febre maculosa. Febre maculosa vem através do carrapato, né? O alfagal, são transmitidas pelos carrapatos, então estrela solitária, o alfagal, e geralmente elas são, então, da alfagal, elas causam alergia em carnes vermelhas em seres humanos, e rapaz, então não em cães e gatos, mas em seres humanos, ela causa alergia por carnes vermelhas. As infestações então mais comuns são em cães, não em gatos, são, né, e as raças, e vocês têm que então mais fácil de prevenir, porque existe mais remédios, mais vacinas, ou mais, né, jeito de prevenir as doenças, essas infestações em cães, certo? E porque existe mais produtos aprovados pela FDA, né? E os carrapatos então em cães são mais fáceis de prevenir, e geralmente, rapaz, você não pode usar então medicamentos de cães em gatos, porque você pode também deixar mais complicado, certo? Os gatos são mais sensíveis, então você tem que procurar um especialista, você tem que procurar um veterinário, certo? E eles não nascem com doenças, os carrapatos não nascem com doenças, geralmente eles transmitem através então da alimentação, durante a alimentação, então passam então para os outros por alimentação subsequente. Por exemplo, então, existe, como eu falei lá em cima, existem carrapatos que eles não ficam só num hospedeiro, eles passam de um hospedeiro para o outro, certo? Então o que acontece? Eles passam então numa doença, se aquele primeiro hospedeiro estiver doente, eles passam então para o próximo, e assim viram a infestação. E muitas das doenças, rapaz, estão transmitidas após horas. Animais de estimação,
ele pode contrair, ou humanos, animais de estimação, humanos, eles podem contrair essas doenças em apenas uma picada, e pode ser grave e pode ser até fatal, pode levar até a morte, tanto cães como os pets, como os animais de estimação, como os seres humanos. Isso é muito sério, tem que haver então, tem que chamar os especialistas veterinários para dar um jeito, e geralmente ficam em gramas, em locais assim de fora, em que eles ficam ali esperando o hospedeiro passar, certo? E pode, então, morde, e geralmente os cães levam para dentro de casa, rapaz, e esses bichos pode virar uma infestação, pode morder, pode espalhar doenças, então isso é sério, certo? E para nós terminar então, rapaz, nunca tirem então com as mãos, nem tenta torcer para arrancar um carrapato do seu pet, ou né, onde estiver alojado ali no hospedeiro, nunca remova com a mão, certo? Existem instrumentos especiais para que você remover esse tipo de inseto, esse tipo de bicho, certo? E para agarrar então próximo à pele, o que acontece? Você tem que pegar, então puxe suavemente, certo? Suavemente para uniformemente, você tem que puxar suavemente, uniformemente, certo? E geralmente, rapaz, você tem uma pinça chamada então de take easy, essa pinça, certo? Aí você consegue pegar certinho ali no inseto, nas perninhas, ele na boca dele certinho, e puxar uniformemente quer dizer que você tem que puxar rápido para cima, certo? E nunca puxe com a mão, nunca torça, porque pode ficar resíduos ali, e pode continuar então proliferando as doenças, não deixar restos então embutidos na pele. O seu pet vai agradecer, todo mundo vai agradecer. Então, para nós terminar e fechar com chave de ouro, cuide, zele dos seus bichinhos de estimação, porque eles trazem também alegria para tua casa, rapaz. Jamais, então, e outra coisa, jamais deixe os bichinhos de estimação de qualquer jeito, de qualquer forma, certo? A Deus dará. Não faça isso, rapaz. Cuide deles, zele dele, porque eles também fazem parte da sua família. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva, dá likes, vamos interagir. E eu declaro esse vídeo encerrado em questão de 3, 2, 1, fui!